Olá, trader de opções, trader de volatilidade. Se você algum dia já pensou, quando que eu devo montar uma estrutura de volatilidade? Preciso estar olhando o gráfico? Qual vencimento escolher? O vencimento curto, o vencimento longo? Bom, se isso já aconteceu com você, acompanhe esse vídeo que a gente vai esclarecer algumas coisas. Vamos lá. Ó, aqui está na tela o payoff, ou seja, o gráfico de lucro-prejuízo, de acordo com o valor da ação no vencimento, da compra de um straddle, compra de volatilidade. Então, vamos ver aqui rapidinho as condições e o que é a compra de um straddle. Então, está aqui, ó, a compra de um straddle é uma estrutura que a gente monta comprando uma call ATM, preço de exercício dela bem perto do preço da ação no momento da montagem da estrutura e compra uma put ATM também, sendo que as duas com o mesmo strike. Tá? Então, o que que a gente faz basicamente? Compra uma call, e aí na call, se subir, você está ganhando, se ficar parado ou cair, perde. Compra uma put, se cair, você vai estar ganhando indefinidamente na put, né, assim, na call, e se ficar parado ou subir, você perde. Juntando essas duas, o que que a gente tem? A compra do straddle, que simplesmente está juntando essas duas estruturas. E aí o trade, se cair muito, ele ganha, porque a put vai dar lucro e vai mais do que compensar essa perda limitada na call comprada. Se subir muito, a call vai dar um lucro indeterminado e vai mais do que compensar a perda limitada da compra da put. A resultante é 1V, sendo que a perda máxima é exatamente no preço de exercício que a gente escolheu para comprar a call e a put, porque não vai ter nenhuma compensação, né, da outra opção, e aí é a soma do prêmio pago na call mais o prêmio pago na put, somando os dois. É a perda máxima, isso no dia do vencimento e no ponto exato do preço de exercício. Fora disso, essa perda vai diminuindo até que a operação fique vencedora. O ponto que ela fica vencedora a gente chama do break-even, que é o ponto de empate. E aonde que é esse break-even? Em um straddle. A gente vai somar quanto que gastou para montar a opção. Então, vai pegar aqui a soma dos prêmios pagos e vai pegar esse valor diminuído preço de strike. Então, se a gente gastou, preço de strike foi R$ 30, já até pensando em preço. E gastamos R$ 3 para fazer essa estrutura. Tá? Vamos dizer que a call estava 1,70 e que a put estava 1,30. A soma é 3. Beleza, esse é quanto pagou na operação. Se é 30, a gente vai diminuir para baixo, a gente vai ter 27 como o primeiro break-even. Abaixo do 27 está ganhando e para cima, 33 para cima. Então, bem simples. E aqui está um ponto bem importante e a gente vai entender por que eu estou trazendo esse vídeo agora. Quanto mais baixa a volatilidade, mais barato é fazer essa estrutura. Por quê? Porque os preços de call e put ficam baratos. Então, risco máximo, o meu risco máximo ele está menor. Se a volatilidade estivesse alta, a gente teria um preço, por exemplo, de 2,20. Vamos dizer aqui que essa volta em 20%.
Estou chutando aqui só para ilustrar, tá? E essa vol foi para 40. Ah, eu quero montar porque o mercado está volátil, vai, sei lá, vai estar montando mais caro, talvez, assim não, tá? Então, a gente vai ter um custo maior, né? 4,10, a mesma estrutura com o mesmo preço ao invés de 3. Se a vol cair, o custo vai ser abaixo de R$ 3. Beleza? E o que que a gente tem agora no mercado? E agora sim, o contexto para essa estrutura de compra de Stedel. A gente está com uma volatilidade muito baixa. Em Petrobras, mercado em geral, está na faixa aí de entre 19% e 21%. Acredite, é bem baixa para os padrões dessa ação. E o meu pensamento é que em algum momento isso possa volatilizar, né? Então, é uma expectativa que o mercado não está colocando na conta de volatilizar do preço, oscilar para cima ou para baixo. Vai sair dessa lenga-lenga de movimento. Lembrando, o mercado não está precificando isso, por isso a vol baixa, tá? Então, quem está montando tem essa expectativa que em algum lugar, em algum momento, ela vai entrar em movimento, porque o mercado não está precificando. Então, o mercado não tem essa expectativa. Então, é uma aposta contra o mercado. Então, eu estou apostando contra o mercado. O meu prêmio de ganho, ou seja, pensa numa aposta esportiva, né? Você apostou no azarão, então você vai ganhar muito, pagou barato, tá? Essa é a ideia. Bom, agora quando que vai oscilar? É no próximo mês? É na semana que vem? É hoje? É daqui a 3 meses? Não sei, não sei. E aí a gente tem duas coisas importantes no externo, tá? Ele é uma operação que o fator tempo é contra, aliás, três coisas aqui. O fator deslocamento de preço, deslocamento de preço é a favor. E o aumento da volatilidade é a favor. Botar VI, volatilidade implícita, é a favor. Então, acompanhe o meu raciocínio. Bom, nesse caso, não vai ter um evento como o resultado da empresa, ou o resultado de uma eleição, ou ela vai fechar um contrato, o mercado não está esperando nada. Então, eu não sei quando que essa ação, né, pode oscilar. Então, eu faço curto ou longo. Como eu não sei quando vai ser, e o tempo é contra, à medida que o tempo vai chegar, à medida que as opções, o exercício vai chegando perto, o decaimento do prêmio ele aumenta, efeito θ. Então, montar um straddle quando eu não tenho expectativa de movimento imediato, um straddle curto, pode ser perigoso, apesar dele estar barato. Claro, se o movimento for logo depois da gente montar, ele vai ser o que vai entregar o melhor resultado do que o longo. Mas a gente não sabe, né? Então, eu prefiro ter o tempo aí rodando. Vai que a Petro não oscila nesses 15 dias, vai oscilar, sei lá, daqui a um mês. Tá? Então, o deslocamento de preço é a favor. E aqui, o deslocamento de preço forte e rápido, ele é melhor. E o aumento da vol
ajuda tanto o estriador curto quanto o longo. Só que a vol, pelo efeito Vega, que é o efeito da variação da volatilidade no preço das opções, que é efeito volatilidade, o θ é efeito tempo. Ele é maior na longa. Ou seja, uma opção, se a vol subir na série longa, subir, ela vai ter mais efeitos na série longa do que na série curta. Então, a ideia aqui é, como eu não sei quando que vai ser o aumento de... Quando que a ação vai movimentar? Como a vol está baixa e como o efeito de um suposto aumento de vol é maior nas longas, eu penso em fazer longo, porque eu saio do risco é, tempo, tá? Esse tempo muito curto, ele faz com que a operação derreta de preço, tá? Então, vamos ver aí algumas ideias. E lembrando, né, uma coisa é a gente mostrar, outra coisa é você montar, porque nas opções longas pode não ter liquidez, tá? Então, agora a gente vai averiguar quanto o Straddle está nas séries curtas, nas séries longas, qual é a vol nas séries curtas, qual é a vol nas séries longas, e também a gente vai estar vendo se tem liquidez, se não, vira só uma ideia, se você for montar, não vai conseguir. E lembrando, aqui é um vídeo educacional. Estou aproveitando o contexto que eu considero favorável, tá? Para estar mostrando, sempre faço esse tipo de coisa, e não é uma sugestão de trade, nenhuma dica. Então, vamos ver, ó, vamos checar. Como a gente falou, vencimento mais curto, 23 dias. Está pegando o mensal. O vencimento mensal de setembro faltam 3 dias, tá? Então, pô, não dá para fazer. Então, para 23 dias, a não ser que tivesse um evento. O preço da ação está 31,55, ok? E eu quero um strike próximo, aqui, ó, de 31,47. Então, a ideia é comprar a call 99, né? Comprar a put 56. E a gente vai ver a vol também. Então, 31,47, agora está 98, 57, compra as duas. Risco máximo, a soma dos prêmios. Somando um prêmio com o outro, 98 mais 57, está dando 1,55. Vezes um lote de 1.000, risco máximo 1.550. Qual é a volatilidade desse vencimento curto aí de 23 dias? 20 e 28. Está baixo. Ah, então vai subir? Não, pode ficar baixo um tempão. Ah, mas e se a ação não sair do lugar? E aí vão acabar perdendo, e se não tiver esse aumento de vol, se o preço não oscilar. Lembrando que o preço oscilar não significa aumento da vol implícita, tá? Mas ele é bom aí se a gente tiver um deslocamento forte. Mas beleza. Então, os break-evens estão perto, porque o mercado acha que não vai oscilar muito, 1,55 para um lado e para o outro, partindo do 31,47, vai dar 29,92 para baixo e o outro 33,02. Vamos ver qual é a variação percentual para começar a ganhar? Então, 31,52 está a ação agora, acima do 33,02, está ganhando. Subir 4,75 em um mês. O papel não está saindo do lugar. Essa é a aposta. É justo, né? 31,54 e para baixo 29,92. Se a ação cair daqui a um mês, né? Tem um mês para cair. 5%, você está ganhando. O que o mercado está dizendo é o seguinte: não acho que cai nem sobe 5% esse mês. Beleza? Ah, e se a vol tivesse alta? Aí não acho que cai ou sobe 10%. É isso que o mercado fica precificando. Seguindo, vamos para o próximo vencimento, um mais longo, com liquidez aqui, próximo mensal,
21/11, 47 dias. Preço mais perto do exercício, 31,47, compro o call, compro o put. E aqui eu já peço que você veja que tem menos liquidez na call, por quê? Quer dizer, do que no exercício mais curto. Por quê? O spread, a diferença entre a oferta de compra, que é a bid, e a de venda, que é o ask, tá grande, olha só. 1,59 comprador com 1,73. Já está largo, sabe? Tem pouca negociação, só tem o market maker de repente apregoando uma diferença de 14 centavos. Para um lote de 1.000, está encarecendo R$ 140 a operação, tá? Então, são coisas que na prática você já tem que começar a prestar atenção. Já na put, por ela ser mais barata, nem tanto. É 81 com 84, tá? Aqui está sem muito prêmio. Mas vou pegar o preço que está na tela para a gente fazer a conta, tá? Então, a call 1,73, a put 84, somando os dois, vai dar 2,57. Aqui o risco é maior, porque elas são mais longas e são mais caras. E vai estar 2.570 pelo lote de 1.000. E qual é a volatilidade? 22. Também está baixa. Agora, o efeito teta ele está menor aqui do que nas curtas, tá? Quer conferir, ó, o teta está menos 0,28. Vamos ver na curta de 23 dias. Menos 0,36, tá vendo? Marcar teto, 0,36, está aqui. Ou seja, perde valor mais rápido, você começa a perder mais rápido se não oscilar, se é, tá? E agora eu vou fazer um vencimento mais longo. E esse problema de liquidez, ele vai aumentar, tá? Então eu vejo muita gente mostrando no YouTube, né? Ah, pega a opção longa, não é bem assim, porque na prática às vezes não tem. Vamos lá aqui, ó. 1,73 com 2,47. Já não dá para operar. 68 com 1,15. Olha como esse vencimento de dezembro, já fica bem difícil, né? O anterior era 81 com 84, 80 com 84. Aqui é 68 com 1,15, tá? Então, a gente poderia até estar colocando para mostrar, mas esse é o ponto, né? Eu gosto muito de estar falando da prática e não tem. Vamos ver para janeiro, de repente tem uma série aí com mais liquidez. 17 de janeiro, já é bem longo, não tem nem apregoação. Tá vendo? A gente quis fazer longo, mas eu sabia que isso ia acontecer e é um dos motivos do vídeo, mostrar a realidade. Então, para fazer mais longo, teria que fazer realmente para novembro, 21 de novembro. Tem 47 dias úteis, 47 pregões para a Petrobras andar, tá? E claro, tá mais caro, porque eu tenho mais chance, eu tenho mais tempo para oscilar, porém, né, você vai pagar um pouco mais, o tempo vai estar machucando menos. A minha ideia era fazer longo, porque eu acho que essa volatilidade, em algum momento, ela vai aumentar, até pelas parte política. Não sei se vai ser até novembro, né? Acho que em novembro ainda não começa a bagunça eleitoral. E a minha ideia era fazer esse estreador bem mais longo, mas como a gente viu, não tem essa liquidez toda. E aqui eu quero mostrar também como que o efeito Vega ele é maior nas opções mais longas. Então, o aumento dessa vol longa tem que aumentar a longa, não a curta. Ela vai trazer um ganho maior para um estreador mais longo. Acompanhe.
Vamos lá, olha só. O Vega para 23 dias, que é aquele estreado que estava 1,55, né? Com a vol de 20 e pouco, de 20. É o efeito Vega para a At The Money, que era a opção que a gente estava vendo, 31,47. Efeito Vega 3,62. O aumento de vol faz com que essa opção, um aumento de vol de 1%, um ponto percentual, aumenta o preço da opção em 3,5 centavos. Vamos ver? Opção, vou pegar o Black-Scholes, configuração Black-Scholes, está aqui, fazer o cálculo, PTRJ 336, 97 centavos agora. A volatilidade dela no momento está 19,90. Vamos considerar com 20, tá? 96 centavos, olha. Agora eu vou passar para 21. Vamos ver para quanto que vai esse strike. Ó, foi para R$ 1, viu? Dali é 4 centavinhos, né? Não dá para ele mudar 3 centavos, 3,5 centavos, né? Então, isso aqui é o efeito dela. Ó, o que que a gente fez? A gente passou a vol. Esse é o efeito Vega. Se você não conhece, está conhecendo agora. Olha como não é só o preço da ação que sobe e desce que mexe com a opção, né? Então, a vol de 20, a opção strike 31,47, com a PETR4 no preço de 31,49, ela vale 0,20, 0,96. Agora, se a gente passar essa vol para 21, portanto, um ponto percentual, mesmo strike, né, mesma opção e tal, para quanto que ela vai? R$ 1, tá? Então, a gente viu que mudou a vol, mudou o preço. Vou voltar lá para o 20, de vol, 96. Esse é o efeito Werner. Aqui para o aumento de vol. Se cair a vol, o prêmio cai na proporção. E agora vamos ver a opção mais longa, 47 dias. O strike é o mesmo, 30,47. O Vega está aqui e o Vega é 5. O Vega é maior, tá vendo? Não é 3,5. Significa que um ponto percentual subindo na vol implícita desse vencimento, e se subir para as opções curtas, aí não conta. Inclusive, temos operações até no canal que a gente mostra diferença de volatilidades de séries curtas e longas, e até como arbitrar isso, algumas ideias. Então, sim, a vol pode subir para as opções curtas e não subir para as opções longas. Mas pode subir para as opções longas e não subir para a curta. Tá? Basta que tenha um evento, por exemplo, se a gente tivesse uma eleição para novembro, mas assim, antes do vencimento, depois do vencimento, tá? Vencimento e aí eleição. A opção longa ia estar com a vol alta. A curta, talvez não, porque o mercado não espera uma oscilação nas próximas 2 semanas, mas espera lá para 3 meses à frente, 2 meses à frente. Entendeu? Então, essa volatilidade que a gente falou, que a gente está falando, tem que subir no exercício da opção. Tá? Então, aqui, se subir a volatilidade da opção
longa, ela vai responder com mais sensibilidade do que se subir a vol na série das opções curtas. Bom, e aqui também, isso é a subida de vol. Mas se o preço oscilar para cima e para baixo, tá? Vai mexer, vai dar ganho nos dois straddles, tá? Tanto curto quanto longo. E aí o curto anda mais rápido, porque ele tem um gama maior. Entender as gregas é importante, você começa a entender as opções, você começa a entender as estruturas. Não é só montar, você está vendo, qual é a vol, quanto tempo falta, se o vencimento for, se a movimentação do preço for no curto prazo, é melhor fazer o straddle curto, porque ele é mais sensível, ele tem um gama maior. O straddle longo tem um gama menor, mas a vol subindo para as opções longas é melhor, tá? Então, vamos lá, aqui só para fazer o exercício. PETR K319. Vou colocar aqui uma vol de 22, 165, 22, prêmio 165. Vou passar para 23. Acredito que isso vai para perto de 1,70. 1,70. Opa! Hein? Não é magia, é matemática. Tá vendo? Então ela subiu mais do que a outra, né? Então, se abrir volatilidade para frente, é melhor para o straddle low. Agora vamos ver o movimento. Agora não estou falando de esse vol implícito das opções, que o mercado está considerando que a ação pode andar. Agora a gente vai ver a movimentação de preço, é a oscilação, tá? Não é a volatilidade. Agora a gente vai ver oscilação rapidamente aqui. Então, no straddle longo, a gente tem um gama de 2,47. Quanto maior o gama positivo, no caso, mais rápido você está ganhando quando o preço corre para um lado e para o outro. Tá? Bom, o θ vai ser inversamente proporcional, né? Se tiver um gama muito alto, a gente tem um θ muito alto também, negativo mais alto. Tá? E a vol está 22,5. Agora vamos ver o gama curto. De 23 dias. Repare que o gama está maior e o θ também. Então, movimentações de preço no curto prazo trazem um lucro mais rápido, maior do que o estreador, para o estreador curto do que para o estreador longo. Porém, a passagem de tempo vai machucar mais, o θ está mais negativo. Tá? E aqui a volta 22 pontos percentuais abaixo. Tá? Então, a gente vê que o curto ele é mais sensível. Então, qual eu faria? Eu faria mais longo. Por quê? Eu não estou enxergando, e daí de cada um, uma movimentação muito forte de curto prazo. Mas se tivesse, era melhor fazer o estrado curto. Tá? Então, aqui estrado longo, paga um pouco mais, porém, tem aí 47 dias para ter movimentação de preço ou para o mercado precificar algum fator que faça com que se espere uma movimentação forte de preços lá para frente, que seria o aumento da volatilidade implícita. E, além disso, né, tá barato para fazer, o mercado não está precificando grandes surpresas. Mas vá que aconteça, né? Então é isso, apostando quanto mercado e pagando barato. Barato, entre aspas, porque essa operação ela é uma operação cara, tá? A gente paga pela call e paga pela. Beleza? Espero que tenha entendido. Vídeo um pouquinho mais técnico, mas chegou a hora da gente avançar, né? Não ficar aí só com conteúdo muito iniciante. Beleza? Bom, aqui no canal tá cheio de vídeos de opções. Você curte o assunto? Primeiro, deixa o like, se inscreve no canal, na nossa playlist Ganhe com Opções. Você vai ter todos esses vídeos, tá? E
Enfim, deixe comentário ou perguntas que eu vou estar te respondendo. Até o próximo vídeo. Um abraço.